Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz de Jesus, o amor da Santíssima Virgem Maria esteja com você. Ontem esqueci de gravar, na verdade eu não esqueci de gravar, a gente estava em retiro e eu não consegui. Eu fiz algumas pregações, né, esse final de semana no retiro, tinha especialização, fiquei extremamente cansado. Eu rezei a palavra, mas eu falei assim, gente, não vou conseguir rezar. E a maioria das pessoas estão atrasadas, né, gente, no estudo, nem mandaram mensagem. Eu realmente não consegui esse final de semana, não deixei de estudar a palavra, mas eu não consegui gravar o vídeo. Tô com muita dor de garganta hoje, acho que foi resultado aí dessas pregações, desses momentos de oração, e aí fiquei com a minha garganta muito irritada. Então vocês vão ver que eu vou falar um pouco mais baixo para tentar preservar, né, conservar essa garganta. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia. Porque quem merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua mãe, a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós. Vamos lá então, pausa o vídeo aí, nós vamos continuar a leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 6. Vamos juntos, pausa o vídeo, assim que você lê, você retorna para nós meditarmos. Em dia de sábado, Jesus atravessava uma das plantações, seus discípulos iam colhendo espigas de trigos, debulhavam-nas na mão e comiam. Alguns dos fariseus lhe diziam, por que fazeis o que não é permitido no sábado? Mais uma vez aquela mesma discussão, né, gente? Jesus respondeu, acaso não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e tomou os pães da proposição e deles comeu e deu de comer aos seus companheiros, se bem que só aos sacerdotes era permitido comê-los? E ajuntou, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Isso aí é um princípio eterno, né, gente? Filho do homem é o Senhor também do sábado. O que acontecia aí com esse sábado? Nós já falamos disso várias e várias vezes aqui nesses dias de estudo. Só que no primeiro mês, a lei ela proibia comer antes da colheita, né? Antes da colheita principal, da oferta que se fazia. Então não podia comer da oferta que era feita a Deus, né? Então aí essas espigas de trigo, né? Não podiam ser comidas antes que fossem oferecidas a Deus. E aí acontece toda essa situação aí. E aí Jesus ele lembra de Davi que comeu os pães da preposição, que era apenas para sacerdotes, né? Lá no livro de Samuel, se eu não estiver enganado. Tem essa situação, Jesus compara e diz que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Em outro dia de sábado, outro sábado, né? Jesus entrou na sinagoga e ensinava. Achava-se ali um homem que tinha a mão direita seca. Ora, os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado. Eles teriam, então, pretexto para acusá-lo. Mas Jesus conhecia os pensamentos deles e disse ao homem que tinha a mão seca, levanta-te e põe em pé, aqui no meio. Ele se levantou e ficou em pé, disse-lhe Jesus, pergunto-vos se no sábado é permitido fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar perecer. E relanceando os olhos sobre todos, disse ao homem, estende a tua mão. Isso é uma ordem de Jesus, né? Primeiro, levanta-te e põe de pé, uma ordem. Agora, estende a tua mão. Ele estendeu e foi-lhe estabelecida a mão. Mas eles encheram-se de furor e indagavam uns aos outros o que fariam a Jesus. Porque nós falamos já disso, né? Não podia se fazer nada dia de sábado, né? Era um dia de preceito, mas se a vaca ela caísse lá no pasto, poderia salvar. Então, Jesus ele vem trazendo aí essa dualidade, né, da lei aí que os escribas e que os fariseus eles cobravam. Naqueles dias, Jesus retirou-se a uma montanha para rezar e passou aí toda a noite orando a Deus. Olha que bonito e que importante os momentos de oração de Jesus. Jesus só conseguiu, de fato, irmão, ser quem ele é, porque ele
porque ele se retirava para orar com os discípulos, né? Ou sozinho com os discípulos também, ele se retirava. A importância de nós trabalharmos a nossa espiritualidade, né? O quanto é importante. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, que chamou de apóstolos. Olha a diferença dos discípulos para os apóstolos, né? Discípulos são aqueles que estão aos pés do mestre, são vários. Mas apóstolos quer dizer enviados, e a palavra apóstolo não é muito usada, em alguns momentos ou outro. Então Jesus chama e envia os apóstolos, que são os enviados, né, a cumprir a sua missão. Simão, a quem deu o sobrenome de Pedro, André, seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu. Nós já lemos aí, né, o chamado de Tiago, João e Pedro, lá em Lucas, no capítulo 5. Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelador, Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que foi o traidor. Esse Judas, irmão de Tiago, é Judas Tadeu, tá, gente? Judas Tadeu. Nós, São Judas Tadeu, né, para nós. Multidão que é diferente do Judas ou Iscariotes, né? Descendo com eles, parou numa planície, e achava-se um grande número de seus discípulos e uma grande multidão de pessoas vindas da Judéia, de Jerusalém e da região marítima de Tiro e Sidônia, que tinham vindo para ouvi-lo serem curados de suas enfermidades. E os que eram atormentados dos espíritos imundos ficavam livres. Todo o povo procurava tocá-lo, pois saía dele uma força que curava a todos. Olha que bonito. Todo o povo procurava tocá-lo. Nós não podemos só encontrar com Jesus, nós precisamos tocá-lo, nós precisamos estar com ele, né? Nós precisamos fazer desse momento um momento de verdade. É engraçado que no Evangelho de Mateus, esse mesmo sermão é chamado de Sermão da Montanha, né? Nós conhecemos como Sermão da Montanha. E aqui nós temos como Sermão da Planície, mas é bem semelhante, olha lá. Então ele ergueu os olhos para os céus, para os seus discípulos, e disse: Bem-aventurado vós que sois pobres, porque vosso é o reino de Deus. São as bem-aventuranças, né? Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis fartos. Isso aqui para mim eu vou marcar tudo como princípio eterno, tá, gente? Você pode também ser visto como promessa de Deus, mas eu vou marcar como princípio eterno. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque vos alegrareis. Bem-aventurado sereis quando o homem vos odiar e os expulsarem, vos ultrajarem, quando repelirem o vosso nome infame por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos naquele dia e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Era assim que os pais dele tratavam os profetas. E aí, depois de falar as bem-aventuranças, Jesus ele fala também o ai, né? Ai de vós, ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós que agora rides, porque gemereis e chorareis. Ai de vós quando vos louvarem os homens, porque assim faziam os pais deles aos falsos profetas. Digo-vos a vós, que me ouvis, amai vossos inimigos. Olha aí a ordem que Jesus dá. Amai vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos maldizem, e orai pelos que vos injuriam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te... Tudo ordem, né, gente? Olha que bonito que Jesus fala. Muitas vezes nós queremos sempre sair por cima dos outros, né? Nós queremos estar melhores que os outros, mas Jesus, ele nos dá um ensinamento de humilhação mesmo, né? E ao que te tirar a capa, não impeça de levar também a túnica. Dá a todo o que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o reclames. O que quereis que os homens vos façam, fazei a eles. Também fazei a eles. Olha, essa ordem. Se nós todos agíssemos dessa maneira, né, gente? O que quereis que os homens vos façam, fazei-o também a eles. Se amais os que vos amam, que recompensa mereceis? Também os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis bem aos que vos fazem bem, que recompensa mereceis? Pois o mesmo fazem também os pecadores. Se emprestais àquele de quem esperas receber, que recompensa mereceis? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem daí esperar nada. E grande será a vossa recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, porque ele é bom para com os ingratos e maus. Isso aqui, gente, ó. Eu vou marcar como ordem o versículo 35. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei-lhe bem, prestai sem daí esperar nada, e uma promessa de Deus, e grande será a vossa recompensa, porque ele é bom para com os ingratos e maus, que também se torna um princípio eterno, né?
A ordem de Jesus, sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E olha que bonito. Providencialmente, hoje é domingo da Divina Misericórdia, o segundo domingo da Páscoa. Jesus ele apareceu a Santa Faustina em diversos momentos da vida dela, e aquele quadro de Jesus misericordioso, achei que eu tinha que estar guardado. Tem um quadro de Jesus misericordioso aqui. E ele apareceu daquela maneira, com o peito perfurado, saindo os raios vermelhos e brancos, representando o sangue e água que jorrou do peito furado de Jesus. E hoje, justamente nesse dia, né, nesse dia da misericórdia, a palavra nos dá essa ordem. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Deus é um Pai infinitamente misericordioso e Jesus também é infinitamente misericordioso, né? Não julgueis e não sereis julgados, olha aí. Não condeneis e não sereis condenados, perdoai, sereis perdoados, dai-vos será dado. Será colocado em vosso regaço medida boa, cheia, recalcada e transbordante, porque com a mesma medida que medires, vós também serais medidos. Isso aí eu vou marcar como princípio eterno, tá, gente? Olha aí. O que a palavra quer dizer para nós? Do mesmo jeito que vem, vai. Então, nós tenhamos esse cuidado de ser misericordioso, de não julgar, porque tudo aquilo que nós fazemos aos outros, né, será feito também contra nós. E a palavra ela é muito certeira. O que quereis que os homens vos façam, fazer isso também a ele. Isso é um ensinamento, né, para nós. Um grande ensinamento. Nós vamos agora para o versículo 39. 39 diz a palavra: propôs-lhes também essa comparação. Pode acaso um cego guiar outro cego? Não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao mestre. Olha aí que bonito e claro, de maneira muito clara, Jesus está falando conosco. O discípulo não é superior ao mestre, mas todo discípulo perfeito será como o mestre. Isso é uma promessa de Deus, né? O princípio eterno misturado com promessa de Deus, todo discípulo santo será perfeito como o mestre, né? Todo discípulo perfeito será como o mestre. Então, nós, no nosso discipulado, que é o estar aos pés de Jesus, né? O escutar, nós possamos mesmo buscar, né? Buscar sermos bons, buscarmos aperfeiçoamento, buscarmos a santidade. Porque vês tu o arqueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como podes dizer a teu irmão, deixa-me, irmão, tirar de teu olho o arqueiro, quando tu não vês a trave do teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho. Olha aí, essa ordem. Tira primeiro a trave do teu olho e depois enxergarás para tirar o arqueiro do olho do teu irmão. Uma árvore boa não dá frutos maus. Uma árvore má não dá fruto bom. Isso é um princípio eterno, né, gente? Aquela árvore que é boa não dá frutos maus. A árvore má não dá fruto bom. Porquanto, cada árvore se conhece pelo fruto. Não se colhem figos dos espinheiros. Isso é um princípio eterno também, né? Cada árvore se conhece pelo fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, nem se apanham uvas dos abrolhos. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira coisas más do mau tesouro, porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. Vamos esse versículo, gente? Aí, ó, esse é um princípio eterno. Por que eu amo tanto esse versículo? Porque na minha vida, principalmente de coordenações, né, na igreja, de cargos, eu aprendi isso uma vez, que quando nós formos corrigir, quando nós tivermos que falar alguma coisa, tomar alguma decisão importante, né, que vai sair algo da nossa boca, que nós peçamos ao Espírito Santo para que preencha o nosso coração. Porque o Espírito Santo preenchendo o nosso coração, o que acontece? A boca, ela fala aquilo que o coração está cheio. Então, isso aí é um princípio eterno, né, que nos ensina a viver a vida. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu te digo? Porque Senhor, gente, a palavra Senhor, nós temos até dentro do Seminário de Vida no Espírito Santo da Renovação, o dia que é do senhorio de Jesus. O que quer dizer Senhor? Aquele que manda, né? O Senhor, ele manda no escravo, no servo. E aí Jesus fala, por que então me chamas de Senhor, se não faz o que eu vos digo? Eu não sou o Senhor, né? Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Isso aí é uma promessa de Deus, né? Ou um princípio eterno também. É semelhante ao homem que, edificando uma casa, cavou bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. As águas transbordaram, precipitaram-se as torrentes contra aquela casa e não a puderam abalar porque ela estava bem construída. Mas aquele que as ouve e não as observa é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a terra movediça. Sem alicerces, a torrente investiu contra ela e ela logo ruiu, e grande foi a ruína daquela casa. Então, que nós possamos
de fato, trabalharmos a nossa espiritualidade, né, gente? Esse capítulo de Lucas no capítulo 6, é um grande grito para que nós trabalhemos a nossa espiritualidade, o nosso interior, a nossa vida interior, as nossas bem-aventuranças, que nós trabalhemos, né, o nosso discipulado, nosso estar aos pés do Mestre e, principalmente, trabalhar nessas ordens que Jesus nos dá, de amar os nossos inimigos, né, de fazer os outros aquilo que nós queremos que façam conosco. Eu não vou conseguir rezar hoje, porque minha garganta está doendo muito, muito mesmo, e eu preciso gravar outro vídeo, que é o vídeo referente ao vídeo de domingo, né? Então, eu vou encerrar o vídeo e você vai parar aí e vai rezar com tudo nessa palavra. Léric, como que eu rezo? Da maneira que nós... Ó, a gente tá começando a falhar. Da maneira que nós rezamos todos os dias. Pega a palavra, vai lendo e vai pedindo ao Senhor aquilo que nós lemos. Pega esse capítulo aí, a partir do versículo 27, vai pedindo a Jesus a graça de amar os inimigos, a graça de ser humilde, né, para aceitar aquilo que o mundo nos propõe. Então, eu não vou rezar, porque minha garganta está doendo demais, gente, tô gostando da conta de falar. E eu tenho que gravar outro vídeo. Inclusive, vou estar com a mesma camiseta, que é o mesmo, vou gravar aqui agora e já vou postar para vocês, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de rezar com a palavra, não, tá? Reze com a palavra. Da mesma forma que eu irei rezar aqui agora, mas eu não tô conseguindo minha voz, senão depois eu vou gastar a força um pouquinho ainda mais. Então, reze aí com a palavra. Deus abençoe.